Olá, crianças! Agora a gente vai para a nossa aula de matemática, tá? Então a gente vai fazer uma revisão super importante agora. Por que a gente vai fazer uma revisão super importante agora? Porque semana que vem, na quinta-feira, a gente vai realizar a nossa avaliação de matemática, tá? Como a avaliação de matemática é algo um pouco mais complicado, eu não vou mandar resumo. Esse vídeo vai ser o resumo de matemática, tá? Porque são informações muito complexas para eu dar só em uma folha de resumo. As outras disciplinas eu vou mandar a folha de resumo, mas o resumo de matemática está nesse vídeo, tá? Então, esse vídeo é estudo para prova de matemática, beleza? Então, tudo que eu falar nesse vídeo vai cair na prova. Então, vamos lá, presta atenção, senta certo e vamos lá. A aula de matemática hoje, como eu disse, é uma revisão dos conteúdos da unidade 6. Então, vamos lá? Propriedades dos poliedros. Então, poliedros são figuras geométricas espaciais, ou seja, elas ocupam um espaço, tá? E elas possuem faces, como as pirâmides, prismas e cubos, tá? Os poliedros podem ser planificados. Além da face, os poliedros possuem arestas e vértices. Então, vértices são as pontinhas que unem as arestas, e as arestas são as linhas em torno da face, tá? Então, esse cubo, por exemplo, a gente não está vendo, mas atrás aqui ele tem uma face, e embaixo ele também tem uma face. Então, uma face, duas faces, três aqui atrás, quatro, cinco, e uma sexta face aqui, tá bom? Então, as faces são essas áreas dentro da formação das arestas, tá? Então, o poliedro é um corpo fechado, é um objeto fechado, tá? Um dos poliedros que a gente viu foram as pirâmides. Então, as características das pirâmides. Então, as pirâmides têm faces laterais, tá? E sempre tem uma base, tá? Então, toda pirâmide tem apenas uma base. Não dá para ter duas bases, é só uma. As faces laterais de uma pirâmide são triângulos, sempre. A base da pirâmide pode ser qualquer polígono. Então, polígono são figuras geométricas que têm lados, tá? Que tem vários ângulos. Então, pode ser um triângulo, pode ser um quadrado, pode ser um pentágono, um hexágono, um heptágono, um octágono, um decágono. São polígonos, tá? Então, a base da pirâmide pode ser qualquer polígono. As pirâmides recebem o nome de acordo com o polígono de sua base. Então, quando eu mostro uma pirâmide para vocês, vocês têm que me responder com o nome da pirâmide completa. Não é para pôr só pirâmide. Porque a gente já viu nessa unidade que as pirâmides elas possuem nomes maiores, dependendo de sua base. Então, eu tenho a pirâmide de base triangular, a pirâmide de base quadrangular, a pirâmide de base pentagonal, a pirâmide de base hexagonal, pirâmide de base heptagonal, pirâmide de base octagonal, e se tivesse com decágono, pirâmide de base decagonal, tá? E assim sucessivamente. Sempre vai ter pirâmide de base tal, tá? Então, na prova, se eu colocar uma imagem de uma pirâmide, eu quero que coloque o nome completo, beleza? Aí também a gente estudou os prismas. Quais são as características dos prismas? Então, os prismas têm base lateral retangular e tem uma base diferente. Os prismas, então, têm faces laterais retangulares e tem duas bases de formato diferente, tá? Então, todo prisma tem duas bases, uma de frente com a outra, congruentes, que a gente fala. As faces laterais de um prisma são sempre quadriláteros, pode ser quadrado, pode ser retângulo, tá?
são sempre quadriláteros, tem 4 lados, então retangular, tá? Retangular ou quadrado. A base de um prisma pode ter a forma de qualquer polígono, igual à pirâmide, tá? Então, as duas bases têm que ter o mesmo formato, claro, mas pode ser qualquer polígono. Um prisma recebe o nome de acordo com o polígono de suas bases. Então, de novo, se eu colocar na prova uma foto de um prisma e perguntar qual é o nome dessa figura geométrica espacial, vocês não vão colocar prisma, que aí eu vou colocar só meio certo. No máximo ainda, porque eu já estou falando aqui. Então, se o prisma tem duas bases triangulares, então prisma de base triangular. Se o prisma tem duas bases que são quadrados ou retângulos, prisma de base quadrangular. Se o prisma tem duas bases que são pentágonos, prisma de base pentagonal e assim por diante. Então, prisma de base hexagonal, prisma de base heptagonal, prisma de base octagonal, tá? Então, vocês vão colocar os nomes completos, beleza? Agora, sobre os blocos retangulares, que a gente também aprendeu. Então, característica dos blocos retangulares. Quando as bases do prisma são um paralelogramo, então, quando as bases dos prismas que a gente viu agora atrás são paralelogramos, então o que é paralelogramo? Que tem dois conjuntos de retas que são paralelas. Então, duas retas assim paralelas, duas retas assim paralelas. Então, forma quadrado ou retângulos. Então, quando as bases dos prismas forem quadrados ou retângulos, tá? A gente fala que é um paralelepípedo, tá? E quando as bases e as faces laterais de um paralelepípedo são retângulos, ou seja, apresentam todos os ângulos retos, esse prisma recebe o nome de bloco retangular. Então, esse aí que a gente está vendo verdinho é o bloco retangular. Porque é um prisma que é um prisma com bases com paralelogramo, que a gente também chama de paralelepípedo, e todos os ângulos são retos, então são retângulos, as faces são retângulos, tá? Então, nesse caso, chamamos de bloco retangular. O cubo é uma figura diferente, é uma figura especial, pois ele é um bloco retangular com todas as faces quadradas, tá? Portanto, ele pode ser classificado como cubo, bloco retangular e prisma, tá? Então, vocês precisam saber, lembrar, que todos os blocos retangulares e cubos possuem 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. De qualquer tamanho, qualquer lugar do mundo, todos os blocos retangulares possuem 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. Essas são as planificações dos poliedros, tá? Então, no primeiro a gente tem pirâmides. Como que eu sei que são pirâmides? Porque lembra que toda pirâmide tem as faces laterais triangulares? Então, tá aqui os triângulos que formarão as faces. E ela tem uma base diferente, tá? Agora, os prismas têm duas bases diferentes e as faces são quadriláteros, nesse caso retângulo, tá? A base aqui pentagonal, a base aqui triangular. Então, vocês podem ver as bases e as faces. E aqui são as 11 planificações possíveis de um cubo, porque como o cubo, todos os lados têm o mesmo tamanho e as faces são congruentes, uma de frente para a outra, possibilita que tenha 11 planificações diferentes. Agora a gente vai falar sobre os corpos redondos e suas planificações. Então, as características dos corpos redondos. Os corpos redondos rolam em superfícies inclinadas. Os corpos redondos apresentam faces arredondadas, tá? O cone apresenta uma base e um vértice. O cilindro apresenta duas bases. E não podemos planificar uma esfera sem distorcê-la. Então, os únicos corpos redondos que têm planificações
é o cilindro e o cubo, que a gente está vendo as planificações do lado, tá bom? Agora sobre volume, que a gente trabalhou também nessa unidade. O volume de um corpo é a medida do espaço ocupado por ele. Então, tudo que a gente pode pegar na mão tem um volume. Podemos medir o volume de uma figura geométrica espacial tomando como unidade de medida um cubo unitário. Então, a gente pode substituir um objeto por esses cubos e determinar o volume que ele ocupa. Ao determinar quantos cubos unitários ocupam o mesmo espaço de uma figura geométrica espacial, encontramos uma medida para o volume dessa figura. Por exemplo, 8 cubos unitários ocupam o mesmo espaço da figura geométrica a seguir. Por isso, podemos dizer que o volume dessa figura corresponde a 8 cubos unitários. Então, o volume de 8 cubos unitários. Tá? Comparação de volume. Quando comparamos polígonos, verificamos quantas unidades de áreas correspondem à superfície desses polígonos. O polígono com maior quantidade de unidades de área é o que apresenta maior área. Vocês concordam comigo? Então, se a gente tem 2 polígonos, 2 imagens, a gente vê conta quantas unidades correspondem à área, e a área maior é o maior polígono, né? Então, o polígono com maior quantidade de área tem maior área. Usando essa mesma ideia, vocês vão poder comparar os volumes de figuras geométricas espaciais. Vamos comparar 2 poliedros, esse A e B, determinando a quantidade de unidades de volume, ou seja, de cubos unitários que ocupam o mesmo espaço que essas figuras. Então, a figura A, a gente tem 10 cubos, ó. 1 cubo, 2, tem um aqui embaixo, porque senão ele não estaria aqui em cima. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cubos, tá? Na figura B, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, 12 cubos. Ou seja, qual tem o maior volume? Isso, o B tem maior volume, porque ele tem mais cubinhos, tá? Então, a gente pode comparar dessa forma o volume. Então, ou seja, o poliedro B tem um volume maior que o poliedro A. A gente aprendeu também a calcular o volume de blocos retangulares, correto? Deixa eu pôr aqui. Então, para calcular o volume de um bloco retangular, devemos multiplicar seu comprimento, sua largura e sua altura. Então, comprimento, largura e altura. Exemplo. Então, esse poliedro aqui, esse bloco retangular, tem 8 centímetros de comprimento, 2 centímetros de largura e 3 centímetros de altura. Então, para determinar o volume desse bloco retangular, eu vou multiplicar esses 3 números. Então, o volume é igual a comprimento vezes largura vezes altura. Então, o volume é igual a 8 vezes 2 vezes 3, que vai dar 48 centímetros cúbicos. Então, notem que as medidas utilizadas aqui são centímetros. Então, como resposta, eu tenho que colocar centímetro cúbico. Se eu não colocar centímetro cúbico, a minha resposta está errada. Tá? Não se esqueçam de colocar centímetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, tá? Agora, continuando. Então, igual eu falei agora, unidade de medida. É importante lembrar que o volume sempre é indicado com a unidade de medida ao cubo, com 3 em cima, então cúbico, tá? Então, se as medidas do bloco retangular está em metros, que é o M, teremos o volume em metros cúbicos, M3. Se as medidas estiverem em decímetros, que é o DM, teremos o volume em decímetros cúbicos, que é o DM3. Se as medidas estiverem em centímetros, que é o CM, teremos o volume em centímetros cúbicos, que é o CM3. Então, só para vocês lembrarem, 1 metro cúbico é igual a 10 decímetros cúbicos e 1 decímetro cúbico é igual a 1000 centímetros cúbicos, tá?
Agora a gente vai ver volume e capacidade. Qual que é a relação entre volume e capacidade? Então, o volume é a medida do espaço que um corpo ocupa. Isso a gente já aprendeu. E a capacidade é o potencial de guardar algo. Então, por exemplo, uma caixa d'água ocupa um espaço, né? Mas também possui a capacidade de guardar água dentro dela. Pensando nisso, podemos relacionar o volume com a capacidade, transformando o volume em capacidade, onde 1 centímetro cúbico é igual a 1 metro cúbico, onde 1 centímetro cúbico é igual a 1 milímetro, 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, e 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, tá? Então, vamos ver isso na prática. Como será, né? Imaginem uma caixa d'água. Vamos considerar que ela tem um formato de bloco retangular, com 4 metros de comprimento, 2 metros de largura e 2 metros de altura. Qual é a capacidade em litros dessa caixa d'água? Então, eu tenho só as medidas para tirar o volume. Tudo em metro. Então, você pode desenhar a caixa d'água e colocar lá 4 metros de comprimento, 2 metros de largura e 2 metros de altura. Então, para calcular volume, volume é igual a comprimento vezes largura vezes altura. Então, o volume é igual a 4 vezes 2 vezes 2. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 2, 16 metros cúbicos. Lembrando, a caixa d'água está com o comprimento, a largura e a altura em metros. Então, a resposta para o volume tem que ser em metros cúbicos, tá? Não pode ser outra coisa. E tem que colocar o 3 em cima, senão fica errado, tá? Então, 16 metros cúbicos. E agora, como é que eu entendo, como é que eu descubro qual é a capacidade dessa caixa d'água? Então, a gente sabe que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Então, o que eu faço? Então, 16 metros cúbicos é igual a 16.000 litros. Porque eu faço 16 vezes 1000. 16 vezes 1000 dá 16.000, tá? Então, a capacidade dessa caixa d'água é de 16.000 litros, tá? Então, ou seja, essa caixa d'água tem a capacidade de 16.000 litros. Beleza? Então, por hoje, a nossa aula acabou, mas a gente tem atividades. Então, pensando nisso, vocês vão responder as questões da página 253 e 254 e vão responder também as questões complementares das páginas 268 e 269 do livro didático. Beleza? Qualquer dúvida podem me chamar e guardem esse vídeo para estudar para matemática, tá? Assistam ele de novo antes da prova, não tem problema. Beijos, até mais.